Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje. Isso mesmo, hoje nós vamos continuar aí a situação de aprendizagem 3 e hoje eu estou na presença dele, o professor também quadriculado, o professor Tony. Muito bom dia a todos que nos acompanham pelo Centro de Mídia e Educação de São Paulo. Eu sou o Tony, hoje eu serei o seu porta-voz. Isso mesmo. Mande aí suas interações, suas respostas, mande o nome do aluno, o nome da escola e a cidade de onde está falando, para que essa aula possa ser mais especial aí com a participação de vocês, porque vocês brilham. Sejam bem-vindos. É isso aí, né? Então hoje nós vamos continuar aí, né, a ideia das frações. Ontem nós vimos a reta numérica para encontrar essa fração aí dentro dessa reta, lembrando, né, que sempre ela vai estar aí nos inteiros e etc, como nós fracionamos ontem. Só para retomar, a habilidade de hoje, né, que é a habilidade que nós estamos trabalhando, que é a habilidade 5 aí do 7º ano. Ler, interpretar e resolver um problema, né, utilizando diferentes algoritmos. Os objetos de conhecimento, no caso aí, é a fração, seus significados, como parte de inteiros, como nós vimos inclusive na reta ontem, né, resultado de uma divisão, razão, né, no caso, porcentagem, razão entre as partes de um todo e a probabilidade, no caso aí, o operador. Hoje nós vamos ver, então, os tipos aí dessas frações, né, esses modelos que nós podemos classificar esses tipos de fração. Beleza, Tony? Perfeito, é isso aí. Ok? Então, vamos colocar na telinha para eles, então, só para retomar, só para a gente lembrar, a fração própria. Então, reparem, né, Tony, a gente está sempre frisando esses modelos, né, que a gente sempre encontra. Tudo que eu chamo de fração própria é quando, no caso aí eu tenho em cima, né, o numerador, ele é menor do que o denominador. Então, se eu tenho essa ocasião, eu posso falar que é uma fração própria. Então, essa parte de cima é menor que essa parte de baixo. Uma outra ocasião é quando eu falo que é uma fração imprópria, que é o que está na telinha para vocês. Então, uma fração imprópria, ela apresenta, no caso aí, o numerador maior ou igual ao denominador. Então, representa a parte, né, no caso superior a um inteiro. Lembrando aí, passou de 1 é maior que um inteiro aí, 1 ou maior que 1, então ela é uma fração imprópria. Então, esses são os dois exemplos, né, de própria e imprópria que nós sempre comentamos aqui, trabalhamos. Muito bem. E a representação decimal também é bem evidente, né? As próprias, como já foi falado ontem, é um número menor que 1, e as impróprias são um número maior ou igual a 1. Isso mesmo, né? Então, toda vez que você encontrar ali num decimal 0, alguma coisa, eu sei que ela é própria. Sim. 1, alguma coisa, eu já tenho certeza que ela é imprópria. 2, alguma coisa, também, né? né? Ela é imprópria. E a gente vai entrar numa particularidade legal hoje, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Então, dessas frações, eu vou apresentar hoje dois modelos aí, um pouquinho diferentes, mas não fugindo muito do que nós estamos trabalhando. Que no caso é uma fração equivalente. O próprio nome já diz, né? Ela equivale, é como se eu representasse a mesma fração de um outro modelo, né? Sim. Então a ideia é assim, é a fração, né, que podemos obter ao multiplicar ou dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Ó, se você está em casa tirando esse print, ou se você está aí com um caderno, grifa isso, né? Grifa aí, coloca aí no seu caderno, coloca, né? Que nós multiplicamos ou dividimos o numerador, né? Por um mesmo número. Então, eu estou multiplicando em cima e embaixo por um mesmo número. Eu estou dividindo, né? Em cima e embaixo por um mesmo número, né, Tony? Legal, isso aí. Sempre importante ressaltar isso. Sim. Pode pôr na telinha? E aí, esse caso tem que ser diferente de 0. Eu coloquei um exemplo aí de um sexto. Então, o que eu fiz, por exemplo, né, Tony? O 1 para esse 2 aqui, óbvio, eu multipliquei por 2, né? Então, eu fiz aqui e multipliquei por 2. Esse 6 para virar 12, fiz a mesma coisa. Multipliquei por 2, ok? Então, 1 vezes 2 aqui deu 2, e 6 vezes 2 aqui dá 12. Ok? Então, eu posso dizer que essas duas frações aqui são equivalentes, né? Elas representam aí a mesma parte do todo, ok? Legal. O que eu tenho também é um outro exemplo, ó. Esse 1 eu multipliquei aqui por 3, ó. Então, eu multipliquei aqui por 3, fiz a mesma coisa para o denominador. Multipliquei aqui também por 3. Então, 1 vezes 3, 3. 6 vezes 3, 18. E se eu fizesse o caminho contrário, né, Tony? O caminho contrário seria, então, a gente chama, né, faz a divisão. Então, eu divido, né, faço a divisão aqui
no caso por 3. Legal. Beleza? Perfeito. Então, isso nós chamamos aí, né, de fração equivalente. Eu estou representando a fração aí, eu estou colocando ela de uma outra forma, mas eu estou representando a mesma parte, o mesmo todo, a mesma forma. Legal, muito bem. A Beleza? gente poderia dar um exemplo da pizza, por exemplo. Ela é Isso sempre dividida mesmo. em 8 pedaços, né? Mas aí se você dividir em 16 pedaços, né? Uma pizza dividida em 16 pedaços, 2 pedaços equivalem a 1 de uma pizza dividida em 8. Isso mesmo, essa mesma ideia. Ou se você pegar, por exemplo, 2 pedaços dessa pizza de em 8, né? Você teria um quarto. Você tem toda essa relação Sim. aí de como você pode encontrar essas frações equivalentes. O que eu quero que fique muito claro, tenta anotar no caderno, deixa isso muito claro para vocês, que é o que você faz no numerador, você tem que fazer no denominador, né, Tony? Perfeito. Então isso tem que ficar bem claro. Então Isso se mesmo. você multiplica os dois pelo mesmo valor. Se você divide os dois pelo mesmo Pelo valor. mesmo valor. Beleza? Isso aí, perfeito. Ok? Perfeito. E aí, o que já comentaram, inclusive, em aulas passadas, que nós vamos apresentar para vocês, é a fração aparente, né? Tá. É um caso particular das frações, né? Ela tem esse caso particular, que ela é uma fração imprópria. Sim. Ela faz parte de uma fração imprópria. O seu numerador, no caso, é múltiplo do denominador. Então, quando dividimos o numerador pelo denominador, o resultado, no caso aí, é um número, no caso que aparentemente, que pertence ao conjunto dos inteiros. Então, quando eu divido 12 por 6, 20 por 5 ou 44 por 4, dá um número inteiro. Vou dar um exemplo aqui, o 44 por 4, que acho que é o mais simples, né? Então, quando eu divido lá 44 por 4, ó, lembrando, fração é uma divisão, né? 44 por 4 eu tenho 11, né, Tony? Sim. Então, deu um número inteiro a divisão, é uma fração aparente. Então, Legal. se eu tenho lá uma fração, eu consegui fazer a divisão, eu consegui executar, deu um número inteiro, sem vírgula, sem nada, é uma fração aparente. Legal, isso aí. Pelo desenho fica muito evidente também, né? Se a gente Sim. fosse fazer um desenho lá, a gente ia ter 11 bloquinhos divididos em 4 pedaços, todos Isso eles mesmo. pintados, né? Isso mesmo, essa aí. ideia mesmo. Legal. E ela, não deixando de falar, né? Ela é uma fração imprópria, né? Sim. Então ela aí também é uma fração imprópria. Beleza? Muito bom, muito bom. Vamos tentar então uma atividade? E aí eu quero então a criatividade de vocês. Pode pôr na telinha que é o seguinte, ó. Lá na página 92 do Aprender Sempre tá o seguinte, ó. Considere os algarismos, né, representados abaixo. 2, 7, 6, 5, 1 e 3. Tem esses algarismos. Aí eu quero, utilizando então esses algarismos, de exemplos de frações próprias. Eu quero um exemplo de uma fração imprópria, uma equivalente, aí você vai ter que usar mais de uma fração, né? E uma fração aparente. Então, tenta criar aí, tenta bolar com esses números o que você consegue fazer. Lembrando, você não pode mudar esses valores, né? Você tem que usar esses algoritmos aí, esses algarismos, né? Perfeito. Beleza, Tony? Legal, legal. Como é um aí eu quero pensar e eu vou fazer com vocês, vou dar 3 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho.
Voltamos aí com as interações, aí tivemos bastante interações aí, muitas possibilidades criadas com esses algarismos. Nós tivemos aí a participação do professor João Batista, sempre presente, né, com o aluno Natan. Ele indicou o seguinte: 6/5. Tá, então 6/5. 6/5 é uma fração imprópria. Ele colocou aqui, né? Então 6/5 é uma imprópria. Legal. Okay, ele colocou. Já escrevi essa aqui. Legal. Ele colocou como fração própria. Pode falar. 1/5. 1/5? 1/5. Boa também, boa legal, ideia. Bacana. Boa ideia. Ó, agora da professora Solange Aparecida, também sempre presente. Ela mandou pra gente como fração própria 2/7. Própria? 2/7. Então, 2/7. 2/7. Imprópria, ela também falou 6/5. 6/5, tá. Então já escrevi essa. Muito bem. A professora Matilde aí com a aluna Súria Nascimento, que nome bonito, mandou pra gente a imprópria 6/5 também. Certo. E como fração própria mandou 1/5 também. 1/5, tá. 1/5 tá aí. Muito bem. A professora Rosimeire, da PEI Armando Vitório, PEI, mandou pra gente aí que fração própria 2/7. Ok. E a gente tem aí como fração aparente 6/3. Boa, essa aqui. 6/3, boa. muito bem. A escola Roberta Maria Lopes de Guarulhos, Norte, a professora Shirley, do 7º F, mandou da Giovana Oliveira. Fração imprópria, 7/2. Imprópria, 7. 7/2, né? Deixa eu ver se Beleza. mandaram mais alguma coisa aqui. Olha só, professor Sérgio Aparecido, os alunos. Ana Flávia mandou pra gente 2/5 como própria, tá aí já? 2/5 não. 2/5. Legal. Imprópria mandou 6/5, né? Muita gente mandou, né? Aham. Fração. Tinha pedido fração equivalente também? Mandou também, fração equivalente. Mandou equivalente? Fala aí. Mandou, ó. Olha que legal. Ela mandou 1/2 1 sobre 2. igual a 3/6. Boa. A aparente ela mandou como 6/3. A gente já tem os 6/3 aí já, Tem né? sim, tem sim. Muito bem. É da escola Orlando, né? Lá Boa. do Parque do Carmo, Leste 4, sempre presente aí também. Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Não, agora parou, né? Parou. Boa. Muito Então, bem, muito bem. essas frações, né, Tony, é sempre Sim. bom ressaltar algumas características que nós podemos aí formar quase que qualquer fração, muitas coisas. O que eu quero que vocês observem é o seguinte: a equivalência e, no caso, a aparente. A própria e a imprópria, a gente já deu uma olhada, a gente já viu, mas a gente pode comentar também. Pode pôr na telinha para eles, só de observar das que eu anotei, né, Tony? Sim. Eu vou circular primeiro, vou até mudar a cor aqui, vou colocar em roxo, eu adoro roxo. Vamos colocar o que é própria, né? Legal. Então, por exemplo, esse 1/5 aqui é própria, né? Sim. Eu posso dizer. Esse 2/5 aqui, ó, é uma fração própria, porque o numerador, né, é menor que o denominador, ó, o 2/7. Legal. 2/7. Esse meio aqui também é uma fração aí. No caso, eu posso falar que é própria, beleza? Sim, perfeito, perfeito. O que seria imprópria olhando, né? Eu vou até mudar a cor aqui, ó. Seria imprópria seriam as demais, né? Ó. Então, 6/5 aqui, ó, ela é imprópria, né? 6/3 aqui, ó, ela é imprópria e aparente, ela é as duas, né? Ela é as duas coisas aí. Esse 7/2 também, ó, ela é imprópria. Esse 3/6 aqui, ela também... Opa, esse 3/6 é própria, desculpa, né? É própria. Deixa eu até apagar ali. Isso aqui é própria também, né? Sim, beleza? Sim. Uma coisa que não falaram, né, Jonas? Não falaram 3/1, né? Isso, também é legal, né? Isso é uma fração mesmo. aparente, né? É imprópria e aparente, Legal, né? Isso Bacana. mesmo. Eu trouxe alguns exemplos para vocês, ó. Pode pôr na telinha para eles. Eu trouxe alguns exemplos que não fugiu muito aí que vocês colocaram. Então, por exemplo, própria, Tony, eu fiz o 2/7. Então, 2/7 ali era própria. Eu poderia ter colocado qualquer outro valor, né? Por exemplo, 1/7, 3/7 eu poderia feito como própria. A imprópria, então, essa parte de cima tem que ser maior. Eu coloquei os 6/5 aí, eu acho que a maioria enxerga aí os 6/5 como talvez a mais fácil ali de enxergar a imprópria. A equivalente, ó, equivalente eu tenho que ter duas frações, né? Eu tenho que fazer uma igualdade. Eu fiz 2/6 igual a 1/3. Legal. Por quê, né? Se eu dividir aí por 2, né? Então, eu aqui divido por 2. Opa, deixa eu pegar a caneta. Então, eu pego aqui, ó. Dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1 aqui. E 6 dividido por 2 dá 3, né? Então, eu tenho aí uma equivalência entre essas duas frações. E aí, a aparente que dá um número inteiro. 6 dividido por 2
dá 3. Ó, a gente tem um comentário aqui do professor Márcio, que era uma coisa até que a gente discutia durante as aulas sobre fração, né? Uhum. O pessoal sempre mandando pra gente, não, é aparente. Ele falou aqui, ó, toda fração aparente é uma fração imprópria. Isso mesmo. É isso, Essa né? é A gente não estava querendo tocar nesse assunto até para não criar uma polêmica antes de vir a aula, né? Isso Mas tá mesmo. perfeito, é isso mesmo, muito bom. Isso mesmo. Márcio. Mas ela é imprópria, né? No caso, essa aparente ela é imprópria porque quando você divide, ela dá um número inteiro. Lembra que a gente Sim, falou? exato. Tem que ser maior que 1, né? Exato. Então, por isso que ela é imprópria também. Beleza? Vamos tentar mais uma atividade, só que aí agora é um pouquinho diferente das relações que eu te dou. Vou te dar as alternativas e aí eu quero saber qual alternativa é a correta. Na telinha é o seguinte, ó. No jogo, encontramos, né, números iguais. Então, nesse jogo, encontrando números iguais. São lançados 5 dados especialmente preparados para isso. Então, tem esses dados aí, foram lançados para esse caso, né? Observe esta jogada. Os dados com números iguais são... Aí, ó, quero uma fração equivalente. Né? Lembrando, nós não comentamos aí com vocês, né? Inclusive os professores podem fazer com vocês depois. Esse daqui, ó. Isso daqui a gente chama de número misto, né? Sim. É como se fosse 1 inteiro e meio, né? Sim. Então, digamos que seria 1 e meio aí, vocês podem encontrar como essa fração que também é um número misto, beleza? Sim, sim, sim. Então, 3 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho. Voltamos aí com as interações, né? Quase 28 mil pessoas participando da aula. E tivemos aí a presença da professora Gláucia, né? Com os alunos do Joana Helena de Castilho Marques de Penápolis, do 7º A, indicando para a gente a alternativa B de bola, né? Temos também a professora Leonilda com a aluna Flávia, lá da escola Dr. Cláudio de Souza, lá de Lutécia, né? Indicando também o B. Outros que indicaram B, Jonas, foram os alunos do 7º C da escola Dinorá, em Cananéia, São Paulo. Um abraço para Cananéia. Também os alunos do 7º C da PEI Olímpia Falsi, também respondendo o mesmo. Professora Lilian, da PEI Esmeralda, de Votuporanga. Os alunos do 7º A, além de mandar um bom dia, também mandaram a resposta correta. A escola Roberta Maria Lopes de Guarulhos Norte, a professora Shirley, do 7º F, a Giovana Oliveira, mandando aí também a resposta B. Tivemos bastante interações aí, mas aí eu dei prioridade para aqueles que vieram o nome da escola e a cidade, né? Boa. Que é mais interessante, né? Ver a interação dos alunos aí. Boa. Para esse exercício, então, qual que é a estratégia que você vai utilizar? Critério de vocês. Você pode... Eu vou mostrar uma estratégia que eu utilizei para resolver esse exercício, né, Tony? Legal. Vou montar uma estratégia. Só que eu queria que vocês
construir sim a de vocês, aí como que vocês fizeram, como que vocês executaram. Para este modelo de atividade, o que eu vou utilizar eu aconselho porque talvez seja o mais simples possível aí, acredito eu pelo menos. Na telinha vai aparecer a resolução, como responderam, né, Tony? Então esse dado 1, 3 e 4, né? Eles são de frações aí equivalentes, são de mesma representação numérica, digamos assim, né? Legal. Então, todos representam o mesmo valor. O que eu montei, o que eu fiz? Eu pensei assim, pô, se eu tenho já números com vírgulas, então eu já tenho decimais ali, eu vou transformar todos em decimal. Legal. Ok? Para tentar facilitar o processo. Então, eu peguei esse primeiro dado, né? Esse primeiro já está em decimal, então 1,5 é 1,5, né? Então, esse aqui eu não tinha que fazer, já estava lá feito. A mesma coisa aconteceu para esse terceiro dado. Mas qual que é a diferença, né, Tony? Qual que é a diferença desse dado 1 para esse dado 3? Tecnicamente nenhuma, né? Nenhuma. Então eu tenho o seguinte, 1,5 e 1,50 é a mesma coisa, né? É esse acréscimo desse zero, né? Depois da vírgula aí, E né? 1,500? Também, tanto faz, ó. Também aqui seria a mesma relação, né? Eu posso presumir que 1,5 mil também é a mesma coisa. Sim, isso Perfeito. mesmo. Então eu não tenho aí, no caso, o 1, por isso que é a questão da vírgula. A vírgula, a gente já comentou isso, né? Falamos muito. Ela é literalmente para separar inteiros de decimal, né? Então o decimal, no caso, esse 5 aqui, ó. Esse decimal. Aí eu tenho, então, esses dois valores já são iguais. E aí eu fui fazendo, como eu falei para vocês, dos outros termos. Então eu peguei esses 7 quartos. O que eu fiz, Tony? Peguei 7, dividi por 4 para encontrar, no caso, o decimal. Perfeito. Beleza? Eu encontrei, então, aqui, ó, 1,75. Então esse aqui é o primeiro que eu encontrei como decimal. E aí eu fiz, vou fazer o último primeiro, para a gente falar desse número misto, né? Então eu tenho esse 1 dividido por 5, encontro aqui 0,2. Ah, beleza, então esse dado 2 e esse dado 5 não é igual a nada. Então eu já meio que anulei eles, né? E esse dado 4, né? Essa questão. Só de ler esse número misto aqui, que nem eu falei para vocês, eu sei que é 1,5, ó. 1 inteiro e meio na fração. Então, eu já sei que ele é 1,5, né, Tony? 1,5. Só que qual que é a relação desse número misto? Toda vez que eu represento assim, eu estou executando uma adição, né, Tony? Exato. Eu estou executando uma adição aqui. O que eu tenho exatamente? Eu tenho 1 inteiro, mais, no caso aqui, meio, né? Eu posso colocar como 0,5. Por isso que eu tenho 1,5, né, Tony? Legal, bacana. Que é ali no caso desse número misto aí, como eu comentei para vocês. Por isso que apenas os dados 1, no caso o 3 e o 4 aí, são equivalentes. Equivalentes, lembrando, representam o mesmo valor. Exatamente. E é chamado número misto porque ele usa duas representações do número racional, né? Isso a mesmo. A parte decimal mesmo, que é o 1, um número inteiro, e a parte fracionária. Isso mesmo, isso e mesmo. aparece bastante receita de bolo, né? Geralmente é o que mais acontece. Sim. Vou pedir pro diretor colocar na tela, coloca lá, avalie nossa aula. Se você gostou da aula, coloca lá, Jonas, gostei da aula, muito legal, sua camisa xadrez é muito bonita. Não gostou? Pô, Tony, sua camisa xadrez não era tudo isso, não dá, mas comenta lá o que vocês acharam da aula, é muito importante a participação de vocês. Lembrando, né, sempre, se quiser, sigam a gente nas redes sociais lá, Jonas Almeida 89 e pro.tony com y.mate, beleza? É isso aí, muito bem. Espero que vocês tenham gostado, então até amanhã. Obrigado, até Tony. Amanhã. Obrigado, Jonas. Até a próxima, valeu, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, um cheiro.